A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. No versículo 5, nós vamos ver assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Que coisas celestes seriam essas e que sombras também ela está se referindo? Vamos pegar de Gênesis a Malaquias, tudo é a respeito de Jesus. Em Gênesis, o quadro mais claro de Jesus é quando Isaac está carregando a lenha e Abraão o cutelo e o fogo. Lá, Jesus ele está carregando a cruz, o soldado o martelo e os pregos. Esse é o quadro mais claro. Mas também ele fala o seguinte, que Deus determinou, Moisés, que você vai fazer o tabernáculo desse jeito, do jeito que eu estou te mostrando. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é os móveis do tabernáculo colocados nesta posição. Ou seja, os móveis do tabernáculo, o crucifixo, ele está apontando aonde? Para o ocidente. E quando Deus fala, eu quero 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste, também forma o quê? O mesmo crucifixo. E o tabernáculo ao centro, apontando aonde? Para o ocidente. Quando Paulo começa as viagens missionárias, para onde ele vai? Para o ocidente. Então, sombras de coisas futuras. Já está tudo claro. A pessoa não vê porque não quer. No versículo 10 ele fala assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, ou seja, as leis de Deus estão aonde? Na nossa mente. Elas estão impressas. Para quê? Para a gente ler de uma certa forma. Mas onde elas estão fixadas? Onde elas estão gravadas? No nosso coração. Porque temos o entendimento de saber e temos o coração, a vontade de cumprir, a vontade de fazer o que é certo.
Por isso, Hebreus é um livro tão importante, porque ele determina claramente as coisas de Deus. Ah, mas o que é velho passou, não é bem passou. Tem muita coisa no Antigo Testamento que para nós é novo. Nós vamos ver o quê? Como já disse, Deus falando de Jesus e o Novo Testamento, que tudo que foi dito a respeito de Jesus se cumprindo. Algumas coisas ficaram para trás, o sacrifício de animais, coisas que eles poderiam fazer hoje que não fazem, que é a festa das colheitas, festa das primícias, mas o sacrifício de animais eles ainda fazem. Por quê? Não reconhecem Jesus como Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Um dia eles reconhecerão. E aí então é o dia que Jesus estará voltando. Mas é outro caso. Vamos ver isso em Apocalipse. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacerdote entrava no santo lugar todos os dias para manter o altar e o candelabro acesos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, para levar o povo a Deus. O sumo sacerdote, ele intercedia pelo povo. Senhor, olha o teu povo, Senhor, os problemas do teu povo. Já o profeta é o contrário, ele traz Deus ao povo. Manda o Senhor dizer, assim diz o Senhor, manda o Senhor fazer, o Senhor ordena certas coisas. Isso é simbólico, ele não traz fisicamente, ele não leva fisicamente. O sacerdote leva o povo a Deus em palavras, em intercessões, e o profeta traz Deus ao povo em palavras, em ordenanças, em até palavras de conforto. Estou eu no controle, estou fazendo assim, então somente aguarde o meu trabalhar, o meu agir. É assim que Deus fala. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrando no Santíssimo Lugar, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo, para que ele não fosse fulminado ali. Um sacrifício pelos pecados dele. Porque se isso acontecesse, ele tinha sininhos na orla de suas vestes. E se esses sininhos não tocassem, o sacerdote lá fora, o sumo sacerdote, não, eu estou bem. Caso contrário, sumo sacerdote, então alguma coisa aconteceu. Ele seria puxado para fora através de uma corda que ele tinha amarrada na cintura. Porque se ele fosse morto dentro do Santíssimo Lugar, o sacerdote não podia entrar lá para resgatar. Então, por uma corda, ele puxava o sumo sacerdote para fora. E depois era constituído outro. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de outros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ficou bem claro, né? Jesus, como sumo sacerdote, ele ofereceu sacrifício. E quem era o sacrifício? Ele mesmo. Então ele se ofereceu um sacrifício puro, limpo, sem mancha, sem mácula, oferecido a Deus por quem? Por nós. Se não fosse Jesus naquela cruz, quem estaria lá? Nós. Por isso, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Todas as coisas agora estão nas mãos dele. Como ele disse agora há pouco, das coisas que se passaram, eu não lembro mais. Tudo agora se faz novo. Então recebemos Jesus como Salvador, entendemos o sacrifício dele que foi por nós, para que tenhamos a vida eterna. Recebendo, reconhecendo esse sacrifício, nós temos o quê? Os nossos pecados apagados. Não são mais encobertos como era com o sacrifício de animais. Nós temos o nosso pecado apagado. Então, agora é uma nova vida, tudo se faz novo, e Jesus, então, agora ele pega um livro novinho, e o que ele faz? Ele começa a escrever as nossas coisas, e de preferência, boas obras. Por quê? Escrevendo as más obras, teremos pontos negativos, e conforme a gravidade desses pontos negativos, podemos até perder a salvação. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de animais era imperfeito. Por quê? Eu cometi um erro, então eu pegava um animal inocente, impunha as minhas mãos sobre ele, passando os meus pecados para aquele animal então seria morto no meu lugar, e eu estava purificado dos meus erros, mas pecados encobertos. Quando Jesus vê então que ele se oferece em sacrifício por mim,
eu recebo Jesus como Salvador, os meus pecados estão apagados, não existem mais, mas tudo que eu fizer de errado, de agora em diante, haverá cobrança. É claro que eu errei, eu reconheci que errei, eu peço perdão pelo meu erro e não cometo mais esse erro. Eu posso cometer um outro erro por ignorância, eu posso cometer um outro erro por falta de paciência, eu não posso ver um buraco e cair dentro dele. Aí já não é mais ignorância, já não é mais inocência. Então, para isso, há um outro peso. É como se nós estivéssemos anulando o sacrifício de Jesus, como foi dito lá atrás. Então, vê só, o sacrifício de Jesus agora é perfeito, é único. Se fosse imperfeito, desde a fundação do mundo, ele teria que ser crucificado pelos pecados de Adão, pelos pecados de Noé, pelos pecados de Abraão, pelos pecados de Davi, tá certo? Desde a fundação do mundo. Jesus, então, teria que ser crucificado pelos pecados de cada um. Cada um cometeu o seu erro, todos diferentes. Assim como os animais, cada um foram sacrificados por erros diferentes, a não ser que, quando era oferecido um único pelo povo todo. Mas aí agora existe um sacrifício único pela humanidade toda, que é Jesus. E ele fala: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há reencarnação. A pessoa morreu, o que acontece é que às vezes Jesus pode ressuscitar a pessoa. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, também lá atrás, aquela pessoa que encostou no corpo de Eliseu foi ressuscitada. Há uma certa diferença. Ressurreição, reencarnação, não. Não existe reencarnação. Você morreu e segue-se o quê? O juízo, como foi dito aqui agora há pouco.